Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire, trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa noite a todos e a todas que estão acompanhando o primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Esse é o painel número 64, que irá tratar das conquistas da advocacia no CPC. Nosso painel é composto pela doutora Fernanda Tartucci, advogada, mediadora, autora de várias publicações jurídicas, que iniciou pela docência em 2001 no Instituto Exord, colaborando como professora assistente no curso preparatório para a segunda fase da área civil do exame da ordem. Temos também conosco o Dr. Luiz Henrique Volpe Camargo, advogado graduado pela Universidade Católica Dom Bosco, especializado pela mesma instituição, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. E, por fim, teremos também o nosso querido presidente da OAB de Goiás, Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, que é advogado, professor, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, especialista em Direito Empresarial e Processo Civil. Eu gostaria de informar que a duração desse painel é de 1 hora. O meu nome é Ana Carolina Barquete, eu sou conselheira federal da Ordem pelo Estado de Mato Grosso. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar com a explanação da professora Fernanda Tartucci. Boa noite, professora, a palavra é da senhora. Fique à vontade. Olá, saudações! Quero aí cumprimentar todos os meus colegas aí desse painel e cada uma das pessoas que nos assiste nesse gigantesco evento. Vamos para o Guinness, o livro dos recordes, com mais de 105 mil até agora inscritos no segundo dia do evento, e é uma grande honra e satisfação poder estar aqui para falar. Então, cumprimento aqui a doutora Ana Carolina, doutor Luiz Henrique Volpe, doutor Lúcio Flávio, né? Também a Fernanda, que está aí na coordenação do evento, o Felipe, que está nos ajudando aí nessa parte da infraestrutura tecnológica. E vamos lá, temos bastante coisa interessante para falar aqui. Quando eu pensei em conquistas da advocacia, eu identifiquei que havia bastante coisa a dizer, fiquei realmente até na dúvida do que eu falaria. Então, eu acabei preparando um material aqui para nós, para eu não me... Vamos lá. Eu preparei para a gente pensar um pouco nas conquistas da advocacia, que são muitas, né? A gente tem aqui, primeiro ponto, uma grande demanda por reconhecimento. Um dos pontos mais valiosos, dos interesses humanos mais valiosos, é o reconhecimento. Todo mundo quer ser reconhecido, reconhecida, admitida como bom, boa, legítima, verdadeiro. Então, em vários pontos importantes. Por quê? Nós temos aqui 3 ordens de reconhecimento essenciais para a advocacia que foram contemplados aqui com o nosso Código de Processo Civil de 2015. Primeiro, o direito de descansar. Muitas vezes a saúde mental de advogadas, advogados fica impactada dada a situação absurda do volume, do assoberbamento de situações. Segundo, o direito de ser tratado com lealdade. Havia o uso de manobras e pretextos para negar a apreciação de recursos, o que gerava, né, nessa situação de jurisprudência defensiva, uma situação muito ruim, muito complicada para as pessoas que vivem aí do litígio. E o terceiro ponto, eu não ia falar disso, mas não considerado em seu papel negociador. A advocacia tem um potencial enorme para isso, e eu não ia falar disso porque
enfim, eu estudo negociação, mediação, conciliação há muito tempo, e eu falei, não, vou tentar escapar. Mas ao longo de todo o evento, falado muito sobre isso, né? O papel negociador das pessoas, né? Dos advogados, advogadas, tem sido aparecida a ideia do consenso, do dever de renegociar, enfim, tudo isso tem permeado, né? Às vezes um evento que não tem nada a ver, eu estava assistindo agora sobre arbitragem, fala-se em mediação. E é muito importante entender isso. Tem um espaço como negociadora essencial, porque a advocacia realmente faz a diferença em todas as suas interações. E uma diferença para a advocacia também é positiva para os seus clientes. Então, lembrando que a advocacia é essencial à área, ela precisa ser respeitada e deve ser considerada legítima a sua necessidade de descansar. Então, vou voltar aqui para o material, porque quem quiser anotar, né, temos alguns artigos do CPC que vão aparecer aqui. Então, vamos falar primeiro desse direito ao descanso. A primeira grande conquista que eu quero destacar é a do artigo 220, que previu muito bem a suspensão de prazos processuais de 20 de dezembro até 20 de janeiro, período durante o qual não poderão ocorrer audiências, de modo que os advogados possam usufruir de dias de descansos e férias. Isso é muito importante, como comentei, a saúde mental da advocacia, o direito ao lazer, o direito fundamental a ter uma integridade psicofísica muito bem nesse aspecto, dando esse sossego para a advocacia. A segunda grande conquista nessa ordem de situação, direito de repousar e descansar, é a da contagem dos prazos processuais em dias úteis. Então, temos isso no parágrafo, e aí é importante lembrar disso. Quando a lei fala em dias corridos, assim eles serão. Os prazos em dias úteis. Então, esse é um ponto muito importante. Eu me lembro quando eu, né, antes do CPC, e quem advogou nessa época, né, pode lembrar, que às vezes a gente rezava, torcia para não sair um prazo, uma publicação de um caso sensível na quarta-feira. Talvez o Oup tenha vivido bastante isso, né? Saía aquela publicação na quarta-feira, começava a contar o prazo quinta, sexta, sábado e domingo estava no meio do prazo e o nosso prazo de 5 dias caía na segunda-feira. Então, a gente sabia que estava entregue o nosso final de semana para esse prazo. Então, em boa hora, veio o CPC para dizer, olha, os prazos serão uma regra que parece simples, não é mesmo? Mas a interpretação sempre pode gerar aí muitas dúvidas. Esse tema também é polêmico. De entender do que a gente está falando e se situar, os dias considerados não úteis para o processo civil são os feriados, os sábados, os domingos. Essa é a regra que a gente sempre considerou. Então, como eu disse, aparentemente a distinção seria simples. Prazos para correr são prazos processuais, ao passo que prazos prescricionais, né, por exemplo, são de direito material. Você como advogada procurada por alguém e diz, olha, puxa vida, preciso resolver o meu problema, mas ainda de 10 meses, você olha a lei e fala, puxa, em 3 anos prescreve esse direito, a perda do direito de cobrar, a pretensão vai ser, vamos dizer, enfraquecida no ordenamento jurídico. Então você diz, poxa, eu tenho um prazo prescricional, esse é um prazo de direito material. Agora, se já existe um processo e você precisa, então, responder a uma demanda alheia, a uma pretensão alheia, aí o prazo é processual. A gente achou que não teria tantas discussões a respeito disso, mas a gente sabe para gerar polêmicas. E um dos exemplos que a gente tem de polêmica é justamente o prazo para pagamento. Isso está no artigo 523, a previsão desse prazo no artigo 523 do CPC de 2015, ou de 3 dias em caso de execução. Então, você é procurado por alguém que diz, olha, fui condenado numa sentença judicial, não paguei, não consegui fazer acordo, agora parece aí que recebi uma que eu teria 15 dias, e aí?
Aí ele já lhe pergunta, já foi, doutor? Porque, ó, tô contando aqui em dias corridos, né? Em dias seguidos seria hoje o dia 16, né? E você fala, puxa vida, aqui tem que ser dia útil. Você já fica empolgado na tese do dia útil. Claro, a gente sempre quer mais prazo para poder exercer ampla defesa, o contraditório. Então, esse prazo de 15 dias já gera dúvida. Imagina, então, o prazo de 3 dias na execução, né? De título 29 do CPC. Nesse caso, então, que é mais exíguo ainda, você tem aí muito reduzido o lapso para a pessoa poder procurar um advogado, o advogado se informar, pedir documentos, preparar a reação. Então, veio essa dúvida. Esses prazos são materiais ou processuais? Minha visão, né, é que esses prazos são processuais, naquela identidade que a gente fez em relação a existe um processo em curso, né, então nas relações privadas sejam de direito material, quando houve a necessidade de processualizar, de levar a juízo, esses prazos são processuais. O Superior Tribunal de Justiça apreciou o tema sob a perspectiva do cumprimento de sentença, e há algumas decisões dizendo que é a contagem de dias úteis, mas nós ainda não temos uma decisão que realmente dê total certeza em relação a isso, porque falta aí ao STJ apreciar esta dúvida, né, e julgar o caso em um sistema que vai gerar um precedente, né, que vai dar mais certeza, como um recurso repetitivo. Então, esse é um ponto importante, podemos descansar, porém, não deixar de pesquisar. Precisamos estar atentos às polêmicas que tendem. Então, fiquemos atentos ao que o STJ poderá nos dizer. Uma terceira grande conquista que eu quero trazer para vocês é a situação ligada à lealdade. Aqui a gente tem direito a não ser surpreendido de uma forma indevida. E aqui, essa grande conquista diz respeito à contenção da jurisprudência defensiva, aplicação de manobras e pretextos para evitar em seu mérito. Várias regras trabalham o assunto, como desde o artigo 76, parágrafo 2º, até o artigo 938, parágrafo 1º. Então, vamos falar um pouco sobre isso? Qual é a ideia da jurisprudência defensiva? Esse tema é muito curioso, eu também aprendi na vida prática, lecionando. Tema regulado, afinal de contas, jurisprudência defensiva, o que significa isso? Um conjunto de decisões dos tribunais se defendendo de julgar, que é a sua missão. Então, começou a haver uma série de manobras e pretextos para impedir a apreciação do recurso. Então, isso vitimou muitas partes e advogadas, advogados. Vou lhes dar um exemplo. Aqui em São Paulo, uma vez uma aluna me contou, eu conto isso, mas sabe quando você não alunos em sala de aula, para ver se aconteceu com eles também. Sempre tem um aluno que sofreu isso. O que ela contou? Ela contou que ela foi interpor um recurso aqui na capital paulista, era no caso da Justiça Federal, e ela recolheu o preparo, né, aquela taxa judiciária do recurso pelo tribunal, e ela recolheu na Caixa Econômica Federal de um certo bairro. E o recurso dela não foi admitido, porque o juiz, ao analisar a admissão do recurso, disse que ela tinha recolhido o preparo no banco errado, na agência errada, capital de São Paulo. Volpe já desacreditou, não é Volpe, não parece? Parece lenda urbana, fala, não, não é possível. Acreditando. Então, vejam como a advocacia sofreu. Como explicar para a cliente isso, né? Não, olha, você não pegou meu dinheiro? Na verdade, o juiz implicou com a agência bancária. Claro que a advogada deve ter levado uma bronca, como é que você não sabia que tinha que ser na Avenida Paulista? E isso é um grande absurdo. Isso não tinha previsão legal, não tem até hoje, e isso, na verdade, é um grande absurdo. Vejam que o CPC foi atento em relação a isso. Então, no artigo 1007, parágrafo 7º, ele traz uma regra para ajudar a que não impliquem fatalmente com a nossa guia de custas. Então tá aqui, ó, 1007, parágrafo 7º. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar
Ou seja, o legislador do CPC de 2015, muito bem, ficou de olho nessas ciladas que já vinham acontecendo, porque aconteceu isso. Você completou erroneamente, você indicou o nome da parte de forma incompleta, você não indicou um dos dados do processo. E aí você fica, poxa, mas quem que inventou? Onde que está escrito que tem que ter uma precisão, uma regularidade tão absurda? Também se inventou isso, o requisito da regularidade formal, que é um requisito de dizer, olha, você tem que interpor o recurso de forma adequada, começou a ser muito incrementado. E inventaram 1000 situações ligadas aqui, né, a uma exigência descabida. Veja que o 1007, que nós vimos agora, o parágrafo 7º, nem seria necessário, porque olha que dispositivo interessante, numa regra geral. 938, parágrafo 1º, constatada a ocorrência de um vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, por própria iniciativa do juiz. O relator determinará a realização ou a renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau. Ou seja, se a gente pudesse considerar que o juiz não ia ficar aprontando muito, bastaria olhar o 938, parágrafo 1º. Nem precisaria desse artigo que nós vimos, que é o 1007, parágrafo 7º. Mas a gente já tem as experiências, né, infelizmente, de haver algum. Então, o CPC mapeou muitas delas e a gente fica aqui torcendo para não inventarem outras. A gente teve aí uma situação em relação ao feriado de carnaval, que foi algo que o CPC não falou claramente em relação à comprovação do feriado, e aí o STJ teve várias decisões, assim, cá entre nós, né, o advogado que não comprovou o feriado de carnaval, a emenda, esse deveria ter provado algo que é um fato notório, né, todo mundo sabe que é o país do carnaval, fato notório internacional, poderíamos dizer. Enfim, então, aquilo que não foi mapeado, não foi incluído, ainda volta e meia aparece para perturbar a advocacia, o que é um grande absurdo. Muito bem, falamos então de 3 pontos, né? O direito de descansar ligado à suspensão dos prazos no final do ano, no começo do ano seguinte. Falamos dos prazos em dias úteis, aquela polêmica em relação ao que é prazo processual, o que é prazo para. Falamos aqui da contenção dessa jurisprudência defensiva, né? E vamos então para a nossa quarta conquista, que é o reconhecimento negociador da advocacia, da advogada, do advogado. Então, o que o CPC diz? É necessária das advogados, defensoras, defensores nas audiências de conciliação ou de mediação. Andou isso 2 vezes, ele fala disso nas regras gerais ali, da audiência de conciliação, na parte inicial do código, do processo de conhecimento, parágrafo 9º, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, algo que é de. E também nas ações de família. 695, parágrafo 4º, na audiência, as partes ou defensores públicos. Bom, as regras não deixam dúvida, não é verdade? Tem que estar presente. Eu me lembro uma vez que fui chamada a dar uma palestra numa associação de advogados, aqui na capital paulista. Estava passeando pelos parágrafos para ver onde que tinha polêmica, parei nesse artigo, né, no parágrafo 9º e falei, bom, isso aqui não vai dar problema. As partes devem estar acompanhadas por advogados ou defensores públicos, então não vou nem olhar. Mas fiquei com uma curiosidade. Eu falei, será, sabe a sua intuição? Eu falei, vai que, né? Vai que algum juiz, e não é que eu encontrei, dizendo que não é necessária a participação de advogado? Como assim? Como não é necessário? Então, vamos entender um pouco importante essa participação do advogado. Bom, o que são mediação e conciliação? Procedimentos de negociação assistida, em que uma pessoa imparcial vai contribuir para que as partes busquem atingir os resultados segundo seus interesses. Então, a ideia da negociação, da conversação que vai acontecer ali na mediação e conciliação,
objeto do conflito, sobre o mérito. Elas vão falar sobre o contrato que foi violado ou não, elas vão falar sobre a situação familiar de convivência polêmica, elas vão falar sobre o pedido, sobre o objeto. E se tudo der certo na vida delas, elas conseguirem compor, criando uma solução criativa, algo que consiga atender, vindo então uma transação que o juiz vai homologar, aquele processo vai ser extinto com resolução de mérito ou sem resolução de mérito? Com resolução de mérito, com resolução do pedido. Portanto, é muito sério esse resultado. Ele vai gerar aqui aquela estabilidade da coisa julgada, da imutabilidade dos efeitos. Então, é seríssimo o que acontece, o que pode acontecer, quais são os resultados da audiência de conciliação e mediação. E um dos princípios dos meios consensuais de que nós estamos conversando, a mediação e a conciliação, esse princípio está previsto lá no artigo 66 do CPC, é o princípio da decisão. A pessoa que está negociando, conversando num ambiente judicial, que vai poder gerar um resultado tão intenso como que faz coisa julgada, esta pessoa precisa estar devidamente informada sobre o contexto, sobre quais são as consequências do que ela está assinando, daquilo com que ela está concordando. Então, vejam, quem é a pessoa responsável para prover a decisão informada? A advogada, o advogado, a defensora, o defensor. O papel da advocacia é de orientar o cliente, é de assessorá-lo tecnicamente sobre os seus direitos, sobre os meios para obter as posições de vantagem. E providenciar, caso celebrado um acordo, a sua todas as pessoas que estão com advogadas, advogados, têm condições de compreender melhor as acordo. E o mediador, a mediadora, o conciliador, a conciliadora, que estão nessas audiências de conciliação e mediação, têm que ser imparciais. Eles não podem dar orientação jurídica. Este papel é da advocacia. Então, você, se gosta de mediação, de conciliação, vai falar, poxa, professora, eu não tenho muita paciência, tem que ter muita paciência, tem que ser muito imparcial, e eu tenho vocação para ser parcial, para defender meu cliente, ótimo. Você pode ser uma advogada, uma negociadora nata, que vai ser cooperativa nessa audiência para ajudar a pessoa, né, o seu cliente, a obter seus interesses. Você não precisa ser mediadora, você pode ser uma negociadora que entende a lógica da mediação. Todas as mediações de que eu participei, tinha advogados muito hábeis, que sabiam clarificações necessárias para a negociação evoluir. Então, esse é o papel da advocacia. Mediador e conciliador. Bom tempo? É isso mesmo? Nem viu 5, Ana? É isso mesmo, o tempo acabou. Muito bem, então só para finalizar, eu quero agradecer muito. Como negociadora, é essencial. Vamos aproveitar essa oportunidade. Obrigada. Muito obrigada, professora. Eu acho que a gente vale lembrar que todas essas garantias concedidas à advocacia, ao fundo, são garantias da sociedade, né? Não só dos advogados, né? Porque somos a voz da sociedade e o nosso papel é defendê-la sempre. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para o professor Luiz Henrique Volpe Camargo. Bom, muito boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, dizer da imensa honra de participar desse primeiro congresso digital que é realizado pelo Conselho Federal da OAB. Quero parabenizar a todo o sistema OAB na pessoa de seu presidente, Felipe Santa Cruz, e ao ex-presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, e também aos diretores da Escola Superior de Advocacia, o Rony e o meu conterrâneo Luiz Cláudio Alves Pereira. Dizer que é uma imensa honra realmente estar aqui, né? A participação em outros eventos realizados também pela advocacia, sobretudo na conferência, onde os números já eram superlativos, agora eles ganham uma nova dimensão, né, presidente Lúcio Flávio, com esse magnífico e tão bem organizado evento digital. Parabenizo, então, e agradeço a todos os organizadores. Bom, nesse nosso painel sobre conquistas da advocacia, eu quero saudar a professora Fernanda, que nós fizemos uma separação, né, e ela foi abordar sobre alguns temas corporativos e também funcionamento do processo, e depois, mediados aí pela doutora Ana e com a exposição do Lúcio Flávio, faremos aí, ao final, um diálogo
sobre alguns pontos do Código de Processo Civil de 15. Mas eu quero, aqui nesses minutos que me cabem, mais ou menos em torno de 15 minutos, destacar 5 pontos que reputo que são indispensáveis ou essenciais para o exercício da advocacia e que representam conquistas, não conquistas necessariamente corporativas, como é o tema dos honorários, onde o Código deu um passo gigantesco em relação ao sistema anterior, mas digo conquistas em relação ao funcionamento do processo. No final das contas, advogados que somos, estamos em juízo para defender o direito dos nossos clientes e, ao final das contas, tentar buscar a tutela jurisdicional de maneira adequada, satisfazer o direito do nosso cliente. E, para o exercício da nossa profissão, o Código trouxe muitas conquistas. A primeira das conquistas que reputo indispensável mencionar diz respeito ao contraditório substancial. Percebam que o Código, diferente do CPC anterior, né, em que se defendia o contraditório à luz do binômio informação e reação, agora o Código dá uma nova dimensão a partir dos artigos 9º, 10º, 933 e, bem vistas as coisas, a partir do próprio modelo cooperativo de processo que é introduzido a partir do artigo 6º. O juiz não pode, em momento algum, decidir sem dar a oportunidade de uma manifestação prévia às partes. Então, isso em nenhum momento reduz, diminui ou retira o poder de julgamento do juiz ou o poder de reconhecer de ofícios questões de ordem pública, mas apenas coloca os destinatários da prestação jurisdicional na centralidade do debate, permitindo, então, que com a colaboração dos profissionais, advogados das partes, o juiz possa tomar uma decisão de melhor qualidade a partir de subsídios adequados que sejam trazidos pelas partes. E esse contraditório, né, que se representa em casos concretos a partir desses dispositivos, em primeiro grau e em grau recursal, 933, também tem uma outra dimensão, que é a dimensão da participação do chamado contraditório institucional na formação de precedentes obrigatórios. Então, aqui também destaco a figura dos amici curiae, que podem participar de qualquer processo, em qualquer fase, né? No Código Antigo, sobretudo após aí as leis que trataram das ações de constitucionalidade, depois do 543B, 543C, se admitia a participação, sobretudo em tribunais superiores, mas não são só os tribunais superiores que têm de dar decisões com muita informação. Todos os juízes, de maneira geral, no sistema de justiça, têm de dar decisões de boa qualidade. E, nessa medida, então, elogiar o Código, na medida em que também prestigiou a participação e esse contraditório institucional a partir do 138. O segundo pilar, o segundo ponto que reputa uma conquista da advocacia, diz respeito ao direito fundamental à produção de provas, né? O que, bem vistas as coisas, é um processo adequado, é um processo onde você pode falar, onde você pode produzir provas e onde você pode obter uma decisão de qualidade e, se equivocada, pode impugnar essa decisão por meio de um recurso. O Código atacou também o ponto da produção de provas, para colocar lá no artigo 369 o direito fundamental das partes à produção de provas. Então, também há uma superação de um mantra do Código Antigo, né, de que o juiz seria o único destinatário das provas, para uma regra atual de que os destinatários das provas são todos que delas podem fazer uso. Então, o juiz de primeiro grau, as partes que podem argumentar a partir das provas em grau recursal, os desembargadores, enfim, todos aqueles que, de alguma forma, participam do processo. E vejam que o Código traz ao magistrado, né, quando ele já estiver convencido de que os fatos estão provados, mas ainda assim um dos lados insiste na produção de provas, ele tem ferramentas para, ao mesmo tempo, prestigiar o direito da parte, fundamental à produção de provas, e conceder, por exemplo, uma tutela da evidência ao autor, de maneira enfim, implementar no campo da prática aquele direito que ele reputa já poder reconhecer em favor de um dos lados, no caso, nesse meu exemplo, do autor. Então, acho que o Código andou muito bem neste ponto, no ponto ao assegurar às partes o direito à produção de provas e terminando, então, colocando fim a um paradoxo que muitas vezes na advocacia prática a gente se depara quando um juiz indefere a produção de provas e julga contra a parte sob o argumento de que ela não produziu provas.
É um paradoxo absolutamente incompreensível, que eu nunca consegui entender, e felizmente o Código, no artigo 369, ressignificou esse direito das partes de produção de provas. O terceiro pilar que eu quero me destacar nesse breve tempo diz respeito à liberdade de customização do procedimento através de negócios processuais. Isso é uma revolução no sistema de justiça nacional, né? O tempo do Código Antigo, as disposições legais eram absolutamente rígidas, especialmente lá a questão de prazos processuais, eles não poderiam ser ajustados quando definidos rigidamente por lei, nem por decisão judicial, nem por convenção das partes. Existia uma trava nesse sentido no Código Velho. Tudo isso foi relativizado e em substituição, além da relativização de várias regras e da reafirmação de negócios típicos, o Código, no artigo 190, prestigiando a liberdade, passou a permitir que as partes, numa etapa pré-processual ou durante o processo, possam customizar o procedimento, ou seja, adaptá-lo às suas necessidades. Regra que muito se adequa a esse momento que estamos vivendo, né? Cotidianamente, a gente se depara com colegas celebrando negócios processuais para ajustar prazos, para ajustar formas de intimação, para ajustar formas de comunicação, para ajustar meios de manifestação, para ajustar produção de provas, enfim, há uma gama, uma liberdade muito grande para que as partes realizem uma composição, se não quanto ao mérito, como bem colocou a Fernanda, ao menos quanto à maneira do processo caminhar, de maneira a que ele fique mais adequado às particularidades do caso. Então, vejo também como uma conquista da advocacia a liberdade de poder negociar a partir do artigo 190 do Código de Processo Civil. Como quarto pilar e penúltimo, né, quero destacar talvez uma das maiores novidades do Código, né, é aquele dispositivo que trata da fundamentação das decisões judiciais. Percebam que o 489, no seu parágrafo 1º, traz ali um estándar mínimo de provimentos jurisdicionais. Ele traz, a contrário senso, como algumas decisões devem ser documentadas, né? Era comum ao tempo do Código Velho, um outro mantra, um outro dogma que o novo CPC tentou colocar fim, e paulatinamente na prática a gente vê isso acontecendo, de que o juiz não estaria obrigado a responder item por item do que foi articulado pelas partes. De fato, o juiz não está obrigado a responder item por item do que foi articulado pelas partes, mas está, sim, obrigado a enfrentar, quando for julgar contra o autor, todas as causas de pedir que fundamentaram os seus pedidos. Quando o juiz for julgar contra o réu, ele tem, sim, de enfrentar todos os fundamentos da defesa apresentados pelo réu. Ora, a fundamentação das decisões judiciais, ela se destina fundamentalmente ao vencido. É o vencido que tem de ser convencido de que as suas razões e as provas que produziu não foram o bastante para levar a uma conclusão inversa. Não basta um indeferimento implícito, uma rejeição subentendida. É preciso que aquilo seja exteriorizado em palavras, em letras escritas no papel e contidas na sentença, para que a parte, se não eventualmente se convença daquilo, pelo menos tenha conhecimento de por que um argumento ou uma prova não foi suficiente para lhe assegurar o resultado favorável. E, no final das contas, o que o Código quer assegurar é isso, né? É o direito ao jurisdicionado de entender por que não venceu. Porque, repito, o vencedor, claro, as razões que foram apresentadas na sentença lhe importam, mas, sobretudo, o que importa para o vencedor é a parte dispositiva. Mas, para o vencido, as razões são verdadeiramente fundamentais, e o novo Código, no 489, reputo o dispositivo da maior importância, das maiores conquistas da advocacia, traz aí um novo dever, uma nova dimensão em termos de fundamentação. E vejam, esse ponto da fundamentação, ele tem direta conexão com o primeiro tópico, que é o do contraditório. Porque qual seria a razão de ser de o Código dizer, a partir de uma disposição da Constituição, que foi detalhada nessas disposições do Código de Processo Civil atual, de que adianta
o código dizer, partes, se manifestem, influam, vocês têm direito de se manifestar antes. Amicus curiae, me traga bons elementos. Haja, todos que tenham possibilidade de cooperar, de participar, de trazer bons elementos à formação da decisão, cooperem. E chegar no momento da decisão, o juiz ignorar tudo aquilo que foi ali debatido. Isso é algo que absolutamente não faz sentido algum e, no fundo, é isso que o Código tentou coibir. E a gente percebe, nada obstante, existe ainda certa resistência, uma simples repetição, onde no Código Antigo existia 358, se muda para 489, onde no Código Antigo existia 555, se coloca 1022 e se repete a mesma razão de ser. O Código é outro, a disposição legal é outra, e, de forma elogiosa, aqui a gente vem se deparando com decisões que vem compreendendo e bem aplicando o Código e sem qualquer tipo de receio de que, a partir das disposições do 489, o juiz teria de responder questionário ou transformar suas sentenças em longos tratados. Não é absolutamente nada disso que o Código prega, que o Código estabelece. São decisões adequadas, rentes ao caso, e não decisões genéricas, decisões particularizadas e não decisões impessoais, decisões abstratas que não aderem ao caso concreto. No fundo, então, isso é o que o 489 está a positivar. E, por último, prometendo aí finalizar nos 15 minutos, Lúcio, para que você tenha tempo e a gente possa debater ao final, reputo também como um pilar do Código, uma conquista da advocacia, as disposições que tratam do respeito aos precedentes judiciais. Me refiro aqui, basicamente, ao artigo 927, 926, e ao longo de todo o Código, onde isso é, de uma maneira ou de outra, referido, em procedência liminar, tutela da evidência, poderes do relator nos recursos, poderes do relator no conflito de competência, dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, poderes do vice-presidente, enfim, o Código todo é influenciado a partir do artigo 927 e 926. E o que esses dispositivos querem no final das contas? Eles querem que casos iguais sejam solucionados de igual maneira. Não é possível na advocacia, na prática da advocacia, você conseguir explicar a um cliente que 3 vizinhos em situações análogas receberam respostas judiciais diferentes. Um de improcedência, outro de procedência para receber uma determinada importância de forma simples, e um terceiro para receber em dobro, então procedência ainda com uma condenação do vencido em dobro. Esse tipo de tratamento desigual em situações análogas não é bem compreendido pelo jurisdicionado. Isso até no campo do direito, nós, advogados, embora conseguimos entender, embora, acredito, a maioria não repute isso adequado, mas conseguimos entender. Mas jurisdicionado, em absoluto, não consegue entender por que funciona assim. E o Código, me parece, anda muito bem ao tentar dar racionalidade às decisões judiciais, na medida em que estabelece alguns modelos de decisão que são mais importantes do que outros em termos de força e influência. A maneira da gente exercer a advocacia, no final das contas, se altera em função disso. Eu sempre, quando estou na academia, eu digo aos meus alunos, quando vou dar aula sobre recursos, você vai procurar algum apoio jurisprudencial para a sua postulação, esqueça o Google. Esqueça o Google, vou concluir. O Google vai te levar a um julgado relativamente comum. Nós temos um ambiente de pesquisa diferenciado. Nós temos, em primeiro lugar, de buscar os modelos de decisão que estão listados no artigo 927, porque aqueles modelos de decisão, mais do que aconselhar uma futura decisão, eles exercem força. Esses modelos de decisão são de respeito obrigatório, são vinculantes, e assim foram concebidos na perspectiva de proporcionar tratamento igualitário, previsibilidade, segurança jurídica, mais qualidade na prestação jurisdicional, aceleração no procedimento, e, enfim, uma tentativa de trazer um ambiente de mais segurança na postulação, segurança no resultado dos processos judiciais.
Então, com essas palavras, Ana Carolina, eu agradeço demais a atenção com que me ouviram aqui os meus colegas de painel e também essa imensa audiência honrosa, que honrosamente nos escuta de suas casas aí nesse período. Então, agradeço mais uma vez pelo convite e devolvo a palavra e me coloco à disposição, ao final, para um eventual complemento. Muito obrigado. Eu é que agradeço, professor Luiz Henrique. Presidente Lúcio Flávio, palavra com o senhor. Fique à vontade. Muito obrigado. Quero cumprimentar aqui, inicialmente, a nossa presidente desse painel, querida amiga, conselheira federal pela OAB do Mato Grosso, a doutora Ana Carolina. Obrigado, Ana, pela sua presidência. É um prazer estar aqui com você. Cumprimentar, claro, meus dois colegas aqui de painel. Uma honra para mim poder aprender com esses dois grandes professores de processo civil, a professora Fernanda Tartucci e o professor Luiz Henrique Volpe Camargo. Uma alegria para a OAB recebê-los nesse evento grandioso e que já é um enorme sucesso histórico, acho que para toda e qualquer dimensão de evento jurídico. Esse nosso evento do Conselho Federal da OAB, ele realmente entra para a história. E é exatamente por isso que eu quero também, nesse momento inicial de fala, cumprimentar a diretoria do Conselho Federal, na pessoa do presidente Felipe Santa Cruz, do Luiz Viana, do Ari, do Beto Simonetti, do Noronha, que tanto trabalham pelo sistema nacional da advocacia brasileira. Então, nesses 5 diretores, eu quero cumprimentar por esse evento. E cumprimentar também, claro, todos os advogados, estudantes que nos assistem nesse momento e que ainda podem assistir no futuro, caso venham a acessar esses arquivos aqui tão valiosos já para a cultura jurídica brasileira. Eu fiz um pedido aqui de falar por último, por dois motivos. Primeiro, porque eu gostaria muito de ouvir antes as palavras dos professores Fernanda e Luiz Henrique, 2 profissionais que eu respeito muito. Eu tenho essa alegria de me dedicar também ao processo civil como professor, conquanto afastado da academia em razão do exercício do mandato de presidente da OAB de Goiás, mas as leituras desses 2 professores sempre compuseram aí a preparação das minhas aulas, então eu queria ouvi-los primeiro. E, em segundo lugar, também para poder fazer uma conexão entre as conquistas da advocacia no novo CPC, a Covid e a atuação do sistema Ordem dos Advogados do Brasil, nesse momento tão difícil que o mundo vive, que a sociedade brasileira vive, mas esse momento tão difícil que a advocacia brasileira vive. A advocacia dos mais longínquos rincões de São Paulo, do Mato Grosso, aqui de Goiás, do Amazonas, altamente impactadas por essa crise sem precedentes desse vírus que assola a humanidade, como a Fernanda Tartucci muito bem colocou. Nesse momento, eu acho que nós precisamos ressaltar, Ana Carolina, nossa presidente, o quão importante é a atuação da OAB, o quão importante é a nossa instituição, nesses e em tantos outros momentos importantes para a sociedade brasileira e para a advocacia. Eu ouvi aqui o Luiz Henrique, ouvi a Fernanda com essas elogiosas menções aos avanços que o novo CPC trouxe para a advocacia, e me lembrava que lá na tramitação, ainda do projeto de lei, eu tive a alegria de compor uma comissão do Conselho Federal que justamente estudava o que vinha do parlamento, propunha, discutia, uma comissão que foi muito bem presidida pela doutora Estefânia, ex-presidente da OAB do Distrito Federal, a quem aproveito também para mandar um abraço. E como foi importante a OAB naquele momento? Quantas vezes o peso político da OAB, a capilaridade foi importante para que nós pudéssemos emplacar tantas conquistas para a advocacia e, como a Ana Carolina colocou, em horizonte mais amplo para a cidadania, porque aonde se atende o advogado que postula,
atende-se antes e, sobretudo, ao cidadão, que é o titular do direito postulado. De modo que esse painel que fala das conquistas do CPC me inspirou em trazer essa reflexão, que às vezes pode sair um pouquinho do tema técnico, mas eu acho que nós não podemos deixar em brancas nuvens passar tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito pela advocacia brasileira nessa crise do Covid. Aliás, num momento em que as lideranças políticas de todo o mundo, e não seria diferente com as lideranças políticas da OAB, estamos sob intensa pressão crítica daqueles que esperam soluções. Então, é importante que nós mostremos para os colegas advogados que essas lideranças trabalham e trabalham muito. Esse evento é uma demonstração clara de muito trabalho, de muita seriedade do nosso sistema Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu queria pensar alguns exemplos. Se o CPC, essas conquistas, o capítulo dos honorários que o Volpe mencionou ainda aqui rapidamente, se isso é uma conquista da advocacia e a OAB tem sua digital, nessa crise do coronavírus, se não está bom, sem a OAB teria sido muito pior até aqui. Eu me lembro do início daqueles decretos de lockdown, o quão importante foi a atuação do presidente Felipe Santa Cruz, do Conselho Federal, dos diretores, dos presidentes seccional, junto ao ministro Toffoli, ao CNJ, nossos conselheiros, para garantir que os prazos se suspendessem no momento certo, porque ninguém podia sair de casa, mas também que esses mesmos prazos voltassem a correr e que os processos voltassem a tramitar o mais rápido possível. Se não fosse a direção do Conselho Federal, nós provavelmente não teríamos tido as suspensões no momento que era necessário e não teríamos tido a retomada no momento essencial para que a advocacia não morresse de fome. Como foi importante discutir no CNJ, e isso a advocacia não sabe, antes que os decretos da presidência e os normativos da presidência do CNJ saíssem, como foi importante mostrar a importância da tramitação dos processos digitais, a paralisação dos processos físicos, o cuidado que se devia ter com a realização de audiências nesse momento. Isso tudo foi postulado pelo sistema OAB, e se nós não chegamos a um patamar ideal, eu acho que nós conseguimos avançar em muitos pontos, e isso os advogados e advogadas precisam saber. Quero aqui também, Ana Carolina, professor Luiz e professora Fernanda, lembrar da atuação dos presidentes de seccional, dos presidentes junto aos tribunais de justiça estaduais, aos tribunais regionais do trabalho, aos tribunais regionais federais. Quantas reuniões nós não fizemos em colégio de presidentes? E o que eu ouvia dos meus colegas presidentes era a luta pela contagem dos prazos, pela fluência dos prazos, a prática dos atos processuais, a luta de cada presidente para que os alvarás fossem expedidos de maneira prioritária. Nós conseguimos aqui em Goiás, num diálogo muito frutífero com o Tribunal de Justiça, um decreto da presidência do tribunal que assegurou que os alvarás não poderiam deixar de ser expedidos nem nos momentos de maior crise do lockdown, dos decretos de governadores e prefeitos determinando o fechamento. Quer dizer, a luta dos presidentes para que a advocacia não padecesse de necessidades pela falta da expedição dos honorários, dos alvarás de honorários advocatícios. Quero trazer aqui também a luta de cada dirigente de ordem para manter o contato com o sistema prisional. Muitos não sabem, mas a OAB, ela é hoje o ponto de contato entre a população carcerária e o mundo exterior. São as salas de OAB com interfones, com telefones, com computadores que as seccionais estão cedendo, que estão servindo para serem feitas as audiências de custódia, que estão servindo para que os advogados se comuniquem com seus clientes que estão presos. Quer dizer, se não fosse o esforço do sistema, a advocacia criminal estaria inviabilizada, mas mais do que isso, os reeducandos, os detentos estariam sem acesso aos seus direitos, totalmente isolados do mundo exterior, nesse momento de crise que nós estamos vivendo e passando.
Quantas não foram também, e eu preciso mencionar, Fernanda, as ações judiciais das seccionais que garantiram em cada estado a abertura dos escritórios de advocacia? Quantos não foram os mandados de segurança que garantiram a abertura de escritórios de advocacia em diversas subseções e municípios ante decretos de lockdown de prefeitos e governadores, porque o judiciário reconheceu nesses mandados de segurança da ordem que a advocacia é mesmo essencial à administração da justiça e que não há como haver processo tramitando sem que o escritório possa estar aberto e que o advogado receba o seu cliente, tenha contato com ele e possa trabalhar. Aqui em Goiás, por exemplo, para que vocês saibam, foram pelo menos 2 mandados de segurança que nós impetramos para garantir a abertura dos escritórios em todo o estado, ainda que vigentes os decretos mais severos de lockdown. Fora as prorrogações de anuidade que aconteceram em todo o Brasil, fora os auxílios que as caixas de assistência prestaram, fora os auxílios extraordinários que as caixas de assistência prestaram, lembrando sempre que a OAB não é uma entidade, ela é uma entidade grande, forte e poderosa, mas não é uma entidade de seguridade social. Então, obviamente, os nossos cofres têm limites, mas até onde foi possível caminhar, o sistema caminhou e caminhou bem. Portanto, falando de CPC, falando de Covid, falando de repercussão jurídica, eu não poderia deixar de fazer esse reconhecimento público ao sistema OAB perante toda a advocacia que nos assiste. Lembrando, Fernanda, Ana Carolina e Luiz, uma frase que me marcou muito de Nelson Rodrigues. Essa máxima rodriguiana diz o seguinte, que no Brasil se cochicha o elogio e se berra o insulto. E é verdade, no Brasil nós somos muito assim, não sei se só no Brasil, mas aqui de fato nós somos assim. E nesse momento de um evento tão grandioso que a gente atinge tantas pessoas, eu acho que nós precisamos berrar os elogios. E acho que a OAB, o sistema OAB como um todo, sai maior dessa crise. Assim como saiu maior da aprovação do novo CPC, o nosso sistema sai maior. Claro que nós erramos aqui e acolá. Claro que há críticas, algumas injustas, outras justas, e nós devemos recebê-las. Mas é preciso dizer que o sistema OAB como um todo, que as seccionais, as 27 seccionais, muito mais acertaram. E se não resolveram todos os problemas da advocacia nesse período de Covid, caro professor Volpe, é porque é impossível. Nem as maiores nações do mundo estão conseguindo resolver os problemas. Mas eu tenho certeza que nós minimizamos os impactos demais. A advocacia padeceria muito mais se não fosse a OAB. Portanto, eu deixo aqui o meu agradecimento como advogado, que momentaneamente empresta sua força de trabalho à OAB, o agradecimento pela existência da nossa instituição. Se é difícil advogar, e aqui eu falo com vocês como colegas, se é difícil advogar, e é difícil advogar, sem a OAB seria impossível. Sem o nosso aparato institucional de prerrogativas, sem a força e a tradição da nossa instituição, seria inviável advogar, principalmente num poder judiciário ainda muito autocentrado, hermeticamente fechado e quase que infenso a críticas construtivas. Portanto, se é difícil advogar sem a OAB, seria absolutamente impossível. Portanto, eu deixo aqui os meus elogios aos 2 colegas professores que me antecederam, dizer que, como advogado, tê-los como doutrinadores e professores, nos enche de honra e orgulho na condição de advogados. E quero dizer também para todos os que nos ouvem, que o maior elogio que nós podemos fazer e o maior reconhecimento que nós podemos fazer e o maior agradecimento que nós podemos fazer é que a OAB existe. E esse é, sem sombra de dúvida, o maior patrimônio da advocacia brasileira. E a OAB também, talvez, um dos maiores patrimônios da sociedade brasileira como um todo. Devolvo a palavra à nossa querida conselheira federal, doutora Ana Carolina. Muito obrigada, doutor Lúcio. Gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes, dizer que foi um painel extremamente
enriquecedor, mas que a gente também não pode parar na busca de melhorias no exercício da nossa profissão. Agradeço a presença de todos que assistiram até aqui e convido-os a assistir o próximo painel, que começará logo ao término desse. Boa noite a todos, muito obrigada. Dou por encerrado o painel. Até logo.